Exu salva uma menina de 6 anos de ser abusada. E eu, ou melhor, aquilo que tinha encostado em mim, ria cada vez mais. Um homem em um carro preto havia passado e sequestrado a minha prima. A vela para ajudar a guarda, deixa eu pegar a vela branca. Ué, acabou a vela branca. Ô nega, eu precisava muito fazer vela para ajudar a guarda hoje. Tá tudo fechado e acabou minhas velas brancas. Ué, mulher, por que tu não pede pela Axé Delivery, então? Axé Delivery? Nossa, eu nunca ouvi falar. Mas é bom esse aplicativo? Mana, baixa logo, baixa. É muito prático, fácil. É só você baixar, fazer seu cadastro e pedir nas lojas mais próximas da sua casa. Nossa, perfeito! Eu vou baixar agora mesmo. No aplicativo Axé Delivery, você consegue encontrar a loja de Umbanda mais perto da sua casa, fazer o seu pedido online e receber tudo aí, no conforto do seu lar. O cadastro é gratuito e super fácil de ser feito. E se você for lojista, você pode cadastrar a sua loja para ela ser localizada mais facilmente pelos seus clientes. Baixe agora mesmo na Play Store ou na Apple Store o Axé Delivery. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdote umbandista. Acesse aí o meu curso de mediunidade, aprofundamento mediúnico, tudo sobre umbanda.com. E não esquece de me seguir nas redes sociais, que é tudo Pérola Iemanjá, e também de se inscrever, dar like, dar joinha, compartilhar esse vídeo e virar membro macumbeiro, que tudo isso aí faz parte. Ui, esse aqui o título já me deu uma palpitação já. Ai, meu Deus. Exu salva uma menina de 6 anos de ser abusada. Por que, minha gente? Por que ainda existe esse tipo de pessoa na Terra? Boa noite, Pérola. Esse relato é para ser anônimo. Pode falar Bia como nome fictício. É que o relato não é totalmente meu. Eu sempre tive a mediunidade muito aflorada e a clarividência muito forte. Fui criada por família evangélica e com meus 9 anos, eu também era. Mas os desencarnados eram comuns para mim. Conversava e falava para minha mãe que devido eu acertar tudo o que acontecia, ela acreditava em mim. Bom, num final de tarde, no dia 3/10, às 15 horas, eu tive contato com o que sei hoje ser um Exu. Mas, para a mentalidade de uma criança evangélica que desconhecia tudo da Umbanda, aquele espírito era alguém parecido com o Zé do Caixão. Espero que ele não fique ofendido com a minha comparação. Com unhas compridas, barba grande, mas bem feita, terno e cartola. Não sentia medo, então conversei com ele normalmente. E ele me disse para que eu falasse para minha mãe ligar para a irmã dela e colocar a minha prima para dentro de casa. Ai, meu Deus. Eu, inocente, fui e disse para minha mãe: Mãe, o Zé do Caixão mandou você ligar para a tia e colocar a Mariazinha para dentro agora. Ela mandou eu parar de falar besteira e ficar quieta. Minha prima tinha 6 anos. O Zé do Caixão sumiu por uns minutos. E nesse intervalo, minha tia ligou desesperada. Um homem em um carro preto havia passado e sequestrado a minha prima. Meu Deus. Minha mãe, doida que só ela, saiu atrás do cara com um facão na mão. Ela conta que parou todos os carros da rua e olhou dentro. Assim que minha mãe saiu, o Zé do Caixão voltou e falou e que agora eu ia ter que ajudar ela a trabalhar. Para colocar minhas cantigas gospel, diga-se de passagem, um copinho de água, ajoelhasse e rezasse, que eu ia ajudar ele a resolver esse problema. Eu fiz o que ele mandou sem questionar. Sempre tive uma fé enorme e os espíritos às vezes me pediam coisas assim. Agora eu te digo o porquê um Exu fez um milagre através de uma criança evangélica que nem sabia o que era um Exu. Chorar já de novo. Acabei de chorar com outro relato, gente. Vocês estão na mania de me fazer chorar. Sem marafo, sem vela, sem charuto e sem eu saber o poder que ele tinha. O homem que sequestrou minha prima já havia roubado inúmeras crianças. Descobriram isso depois. E ele havia construído uma espécie de casa em um pomar logo atrás do meu bairro em uma fazenda. Naquele dia, depois de mais ou menos 5 anos, sem trancar,
O dono da fazenda achou que tinha criança roubando fruta e resolveu trancar a porteira, impedindo o homem de entrar no local com o carro. Tem um spa do lado dessa fazenda, e naquele dia, durante a caminhada do pessoal do spa, 2 amigas viram o pomar e sentiram que seria legal caminhar por ali. O homem chegou até a porteira. Ai, meu Deus, tô até gaguejando, tô nervosa com esse relato. O homem chegou até a porteira. Ele estava trancada, olhou para trás e as moças do spa estavam perto. Se desesperou, jogou a minha prima para fora do carro e fugiu. Sinto o desespero dessa mãe, gente. Eu sinto o desespero. Eu tô tremendo de verdade. A minha prima ia fazer 6 anos naquela semana, então não sabia ir para a casa dela sozinha, mas conseguiu chegar até a minha casa, que era mais longe, e guiar aquelas mulheres até lá. O Zé do Caixão disse que ela estava chegando e que eu deveria dar um banho nela rezando e que ela não lembraria de nada de ruim que o homem havia conseguido fazer até aquele momento. E assim o fiz. Minha mãe chegou e me bateu porque eu dei banho. Não se pode dar banho em quem pode ter sido abusada, mas minha prima não lembra de absolutamente nada daquele dia. Nem com terapia ela conseguiu lembrar o que aconteceu naquele carro. Hoje eu sou umbandista e perguntei para as entidades que trabalham comigo e para outras também, e me foi dito que ele não era meu Exu e nem o da minha prima. Só foi um Exu que não perdeu a oportunidade de usar uma médium que não sabia que era médium de salvar a vida de uma criança. Eu não sei o nome dele. Tenho muita esperança de um dia agradecer. Pra valer. Mas já que ainda não aconteceu, larguei esse Zé do Caixão. Para de me fazer chorar! Qual é o motivo? Para! Já começamos o relato que eu chorando, e agora? Qual que eu termino? Manda o seu relato. Vocês estão mandando seu relato bom, gente. Eu tô muito impressionada. Meu Deus. Muito obrigada por encaminhar o seu relato, minha amiga fictícia. E vamos pro próximo relato. Conversando com o Diabo. Meu marido tem um trauma dessa história até hoje. Quero preservá-lo, por isso esse relato é anônimo. Foi em 2018, quando eu e meu marido fomos morar juntos. Eu sempre senti, ouvi e vi alguns espíritos desde pequena. Pressentia algumas coisas também. Mas isso que vou contar agora só me ocorreu uma vez. Estávamos arrumando a casa em um final de semana. Enquanto meu marido lavava o banheiro, ele pediu para eu escolher um filme pra gente. Estava anoitecendo e a casa estava ficando escura. Fui pro sofá e escolhi, curiosamente, um filme de terror. Quando fui do sofá ao banheiro mostrar para ele o trailer, no meio desse curto caminho, desmaiei. Do nada. Comecei a passar mal. Ele abriu a porta e foi me ver. Eu estava no chão, mole. Então, ele me colocou debaixo do chuveiro frio. Fui ficando melhor. Engano nosso. Quando saí e vesti roupa, fiquei na cama e não conseguia levantar. Até que um dado momento levantei e fui para a sala. Quando cheguei lá, já não era mais eu. Meu marido estava na porta da sala e eu, sentada no sofá, rindo com um tom de voz mais grave. Ele teve muito medo e começou a rezar. E eu, ou melhor, aquilo que tinha encostado em mim, ria cada vez mais. Até que o espírito zombeteiro perguntou: "Você tá com medo de mim?" E meu marido só sabia rezar e pedir ajuda para Deus, acendendo velas, rezando tudo possível. E aquilo ria. E eu, como se estivesse do lado de fora, vendo tudo aquilo, sem poder fazer nada, desesperada, fui firmando a cabeça. E algumas vezes eu meio que voltava para minha consciência. Meu marido, completamente confuso e horrorizado, resolveu chamar um pastor, pai de uma amiga nossa que inclusive é clarividente. O espírito que me acompanhava começou a pedir para ele não fazer isso. "Não chama eles, que o papo é entre eu e você." Meu marido disse: "Quem é você?" Ele riu e disse: "Eu sou o diabo." E riu alto novamente. O pastor chegou, orou por mim. Eu estava exausta. Foi muito difícil.
Minha amiga tinha visto 3 obsessores na janela do nosso apartamento e novamente pediram para eu andar na linha e cumprir minha missão. Já tinha escutado isso antes várias vezes, mas como só tive experiência ruim com a mediunidade, tinha deixado até de crer em Deus para ver se resolvia. Eles foram embora, meu marido não dormiu. Fez janta para mim, me cobriu, rezou para eu dormir e descansar, e ele passou a noite em claro na sala. Disse que de tempos em tempos ia rezar para mim no quarto, e eu mexia demais dormindo, sendo que mal me mexo normalmente. Fomos por um tempo em igreja evangélica, mas tive depressão profunda. Tomei 5 remédios simultaneamente, crises de pânico borderline, até que o espiritismo salvou a minha vida no dia 19 de outubro de 2019. 3 dias antes do acidente de quase morte do meu marido. Gente, vocês têm que estar com os exames cardíacos em dia agora para assistir o canal. Eu tomei um passe e nunca mais tive crise alguma. Se não fosse isso, eu não ia aguentar a notícia também. E não só tentar suicídio como aconteceu algumas vezes, e sim me matar de fato. Escrevo esse relato chorando agora, porque me toca muito lembrar que o espiritismo me salvou no dia seguinte de uma crise de borderline, que na verdade nunca existiu. Eu estava sendo muito assediada, sofrendo meu karma, como Maria Conga me disse. Agradeço meu melhor amigo espírita por ter me levado ao centro, e hoje sei minha raiz e onde pertenço, a Umbanda. Minha vida mudou 100%. Depois que conheci de pertinho essas religiões tão lindas e especiais. A propósito, meu marido está bem. Fez a última cirurgia 2 dias antes de dar 1 ano do acidente. Um beijo, Pérola. Gente, eu tô ficando muito emotivo nesses vídeos. Vocês têm que pegar mais leve. Como não pega leve, não. Pode fazer eu chorar mesmo. Tô chorando em todos os vídeos dessa semana. Melhoras pra você e pro seu esposo, viu, amiga? Muito obrigada. O nome desse próximo relato é O Enforcado. Já tô achando que eu vou chorar. Boa noite, Pérola. Meu relato é anônimo, mas pode usar o pseudônimo Romana. Boa noite, Romana. Muito obrigada. Há alguns anos atrás, eu morava com alguns primos. Éramos só primos na casa. Eu tinha um primo que estava passando por uma depressão, porém, em uma depressão silenciosa, onde a pessoa não demonstra. É muito mais perigoso assim. Eu notei que ele não estava muito bem. Então, estava aproximando do carnaval e eu o convidei para ir comigo para uma cidade no interior. E lá tinha um centro de candomblé. Eu conheci o pai de santo porque eu já frequentei festas de orixás e festas religiosas. Ele não conhecia, mas não frequentou festas e nenhuma gira. Porém, foi lá e conheceu, mas não se consultou. Quando terminou o carnaval, voltamos para casa e ele começou a dizer que eu levei ele num lugar ruim, falando mal de ter ido no centro. Ele não se consultou, não teve festa ou algo assim. Ele só foi lá no terreiro para conversar com as pessoas, uma conversa normal. Então, quando voltamos, ele ficou falando mal da religião e eu pedi para ele parar com isso. Você não participou de nenhuma gira, não se consultou. Se não gosta, não deveria falar assim. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ele começou a ver vultos e continuava falando. Eu já estava me sentindo mal com tudo isso, mas tentava explicar que ele não deveria continuar falando as coisas que estava falando. Quando um dia, ele irritado, disse que a culpa era minha, porque eu estava levando ele em coisas ruins para dentro de casa. Poxa vida! Eu só o convidei para passar o carnaval, era só isso. E quando foi um dia, ele disse que lutou com uma entidade. E aí disse que a entidade disse a ele que dessa vez daria nele uma surra, mas da próxima o levaria. Eu disse, para de afrontar as entidades que você não conhece, para com isso. Ele, orgulhoso, se sentia grande e sempre dizia, a culpa é sua. Minha Nossa Senhora, eu tô prevendo tragédia nesse. Porque eu ia nas festas e gostava de frequentar os centros de Umbanda. Ele jogou a culpa em mim, das entidades estarem ali em casa, mas ele estava
ofendendo as entidades. Mesmo que não goste, deve ter respeito. Eu dizia que era minha religião, mas eles não respeitavam e não aceitavam. Quando foi um dia, estavam todos os primos dentro de casa. Quando alguém disse, onde está o fulano? Um dos primos. O que estava falando? E alguém disse que está no quarto jogando no computador, mas ele não abria a porta. Até que uma das meninas olhou no buraquinho da fechadura e ali estava ele, enforcado. Sim, enforcado com uma corda no pescoço. Arrebentamos a porta, entramos em choque no quarto. 2 primos mais fortes levantaram o corpo dele enquanto o outro o desamarrava da janela. E acredite quem quiser, o rapaz era alto. Bastava ele colocar o pé no chão. Estava a 5 centímetros do chão, ele pesava uns 70 quilos. Estava pendurado por uma corda no pescoço. E para ser mais clara, a corda não estava amarrada na janela, estava somente colocada para o lado de fora da janela. Ou seja, ele se enforcou pendurado em uma corda a poucos centímetros do chão. Na corda que não estava amarrada. Eu vou chorar de novo. Eu vou chorar de novo, para que eu vou chorar de novo. Meu Deus, que desespero. Depois que passou o velório dele, passou um bêbado na rua pedindo comida. E ele, em lágrimas, disse... O bêbado disse que estava vendo uma fogueira na nossa garagem, a garagem da casa, onde ocorreu tudo, e disse que Deus ouviu as nossas orações. E adivinha, o povo ignorante que disse que a culpa era minha, de levar entidades ruins para dentro de casa. Quanta ignorância! Eu perdoei eles, mas de tanto sofrer discriminação, eu saí do Brasil em busca de algo melhor. Hoje vivo na Itália. E aqui frequento um maravilhoso candomblé, que também é umbanda. Hoje tenho paz para cultuar minhas entidades e seguir minha religião. Beijos, linda. Menina, para de fazer eu chorar. Eu tô muito emotiva hoje, gente. Eu tô chorando em todos os relatos. Ela tá muito chocante. Hoje tá muito forte. Todos os relatos estão muito fortes. Tá muito forte. Muito obrigada por ter encaminhado o seu relato. E muito axé pra você. Bom, envie o seu relato. Deixa like. A pessoa enviou o título como relato assustador. Ai, esse vídeo tá tão leve hoje. Pérola, esse é um dos meus relatos. Tenho bastante. É longo, me desculpe. Meu nome é Edilene. Ela disse, né, porque pode ser falado, né? Se não tiver falado, por favor, não revele meu nome. Frequento a Umbanda desde criança, mas me afastei por mais de 19 anos. Retornei há 2 anos pela dor. Ano passado, estava fazendo um desenvolvimento, mas ainda ficava na assistência. Numa segunda-feira, acordei por volta das 5 da manhã com alguém me chamando. Assustada, abri os olhos e me deparo com um rapaz com uma faca na altura do fígado, todo ensanguentado, sujo, bem maltrapilho, me pedindo ajuda. Pensei que estava sonhando. Fechava os olhos e continuava vendo. Cobria a cabeça com o cobertor, mas continuava vendo o rapaz. Detalhe, esse rapaz é irmão do marido da minha prima que foi assassinado por um amigo em um churrasco. Eu não tinha contato com esse rapaz por mais de 15 anos. Foi enterrado como indigente. Até esse dia a família não tinha notícias. Pense em alguém que passou o dia aterrorizada com medo. Não podia falar nada para não assustar a minha filha de 6 anos. Ela via, mas não falou nada. Só no outro dia que ela falou, tadinho do moço que estava com a mamãe. Meu marido chegou à noite. Eu estava péssima, não queria ir para o terreiro por nada. De tanto ele insistir, eu fui. Começou a gira e eu passando mal, com muita dor na altura do fígado. Uma dor lacerante. Eu suava frio e pedia, me leve embora, eu não quero ficar aqui. Eu estou passando mal. Meu marido, que sabia que eu estava acompanhada, falou, eu e ela não podemos te ajudar. Se é a ajuda que tu precisa, acalma que você vai ser ajudado. Enquanto isso, reza para Deus iluminar e te aliviar. Acalmei muito com isso, mas a dor ainda era intensa. Fui chamada para tomar passe com o vô Antônio, o preto velho. Na hora que sentei, pediram para tirar a minha filha e eu fechar os olhos, pois não estava pronta para ver ainda.
Vô Antônio começou a rezar e falar. Pediu para virar de costas. Estava uma noite quente, mas senti um frio congelante e como se algo tivesse saído das minhas costas. Sabe a pressão quando desentope uma pia? Parecia isso. Nas costas, de repente, um calor agradável e um bem-estar. O vô me disse: Fia, o moço sabia que você conseguiria ajudar e agora ele foi socorrido e foi direcionado para se recuperar. Fica tranquila, ele estava com você, mas já se foi. No dia seguinte, liguei para minha prima. Como minha família não aceita minha religião, não falei exatamente o que passou. Disse: Nossa, tive um sonho ruim com o seu cunhado, que ele estava morto com uma faca na altura do fígado. E ele, chorando, me disse no dia anterior, a polícia ligou e as descrições dele batiam com a de um rapaz que foi enterrado como indigente, assassinado com uma faca na altura do fígado. Iria ser exumado o corpo para identificação. E Pérola era ele mesmo. Adoro seu canal, beijos no coração, Axé meu, nossa senhora. Eu acho que depois desses relatos de hoje eu paro por aqui, porque eu tenho que ir fazer um exame cardiológico para ver se eu tenho condições de continuar gravando. Muito obrigada para você que me mandou o relato, obrigada pelas emoções. Envio muito axé para vocês para superar os momentos difíceis e muito obrigada por fazerem ser possível esse especial de 150 mil inscritos.